Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciando o nosso encontro nesta quarta-feira, mais uma vez queremos agradecer, louvar a vós pela vida, pela sua misericórdia para conosco. Agradecer sempre, louvar nosso Mestre Jesus, que está sempre conosco. E nesse momento felizes estamos, continuaremos estando pelos nossos dias, porque estamos juntos para o aprendizado com Joana de Ângeles e com o Evangelho. E assim, nessa noite, viemos nos pedir paz, saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim, nosso boa noite, Ivana, sempre conosco, tenha uma bela noite com você, família, todos vocês. Claro, nós sempre agradecendo a participação, a presença de vocês, tão importante, né? Porque, afinal de contas, unimos nossos pensamentos, claro, de uma maneira, aqui nós nos dispusemos, estamos nos dispondo, né? A receber a presença de nosso Pai, dos bons Espíritos que conosco estão também e que sempre procuram nos auxiliar, recebendo as bênçãos de Jesus, e assim vamos agradecendo sempre. Né? Boa noite também para Sandra Oliveira Vita, que também aí conosco está. Então desejamos, eu e a Célia aqui, também aqui está, né? Uma ótima noite para todos vocês, saúde, família, esperando sempre que esteja tudo bem, caminhando, como a gente sempre espera que esteja, né? Então, nosso abraço vai também aí para Maria Helena Lima, também conosco, seja muito bem-vindo. E olha, nós estamos iniciando, né? Então, o nosso Evangelho, vamos à segunda parte hoje. Bem-aventurados os que são misericordiosos, e hoje nós vamos falar sobre reconciliação. Nós já tínhamos falado, né, que seria o próximo, na segunda-feira, que hoje seria. Vamos falar, então, reconciliar-se com os adversários. Esse é o tema que o nosso Evangelho nos traz hoje, na sequência natural, e a gente sempre faz. E no capítulo 51, né, 51, nós vamos ser testemunhos na ascensão, que é aquilo que Joana de Ângeles vai nos trazer hoje, dentro do livro Rumos Libertadores. Boa noite também para Sandra Camargo. Como vai, Sandra? Tudo bem? Aí, filho, neto, família, um grande abraço para você também. Amigos, vamos ver o que o Evangelho nos traz, porque fala sobre reconciliação. E reconciliação é aquela famosa situação, se fala em reconciliação, é porque algo não muito agradável já aconteceu. Enfim, seja qual for a causa, o assunto, aconteceu. Né? E causando aí uma separação entre as pessoas, cada um fica num canto, muitas vezes bicudo de um lado, bicudo do outro, né? Aí desagradável, uma situação complicada. O Evangelho traz para nós hoje reconciliar-se com os adversários. Vamos ver, às vezes, a questão da reconciliação não é nem com os adversários, né? São com familiares, às vezes são amigos, aquela palavra mal dada, uma situação, algo que saiu sem querer, enfim, às vezes uma fofoquinha, né? Acontece. Mas enfim, vamos ver o que nosso Evangelho fala sobre reconciliação, reconciliar-se com os adversários. Nosso boa noite, olha aí, chegando Barros Maurício, Sônia Martins, e o Barros Maurício nos deu a alegre, feliz notícia que aí, muito provavelmente, né, Barros Maurício amanhã estará conosco no Paz e Amor, uma alegria muito grande para nós que lá, né, trabalhamos juntos há bastante tempo, mas também o pessoal que sempre pergunta, né, aquele pessoal fiel que vai lá toda quinta-feira para ouvir o Evangelho, para tomar o seu passe, para tomar sua água fluidificada, e eles sempre perguntam como é que está você, Dr. Jaime, que também. Então, sua presença amanhã será muito bem-vinda, tá bom? Deus abençoe e fortaleça aí você.
Reconciliar-se com os adversários, o texto do Evangelho é de São Mateus. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que o vosso adversário não vos entregue a juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houveres pago até o último óbolo. É o texto de São Mateus. Né? E o Evangelho nos fala o seguinte: há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso que o provérbio que diz morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para o atormentar mais facilmente, o atingir em seus interesses ou mesmo em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus permite, para os punir do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o seu próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar antes de morrer todo motivo de dissensão, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado nesse mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado, e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último óbolo, quer dizer, satisfeita completamente a justiça de Deus. Pois é, meus amigos, não é fácil. Nosso boa noite também, né? Agora o comentário, a Alzira Crepaldi, a Alessandra Branco, também chegando aí conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos. Amigos, essa é aquela velha história, né? Da perseguição, das nossas encrencas. Edmar, boa noite. As encrencas que nós fazemos, realizamos ou realizam conosco, enfim, não importa. As bagunças pela vida das quais nós nos envolvemos. E nos envolvemos nessas situações difíceis, complicadas, e aí fica o resultado dessas encrencas. Muitas vezes malquerença, muitas vezes raiva, ódio, mágoa de um de outro, isso quando não chega ao limiar do ódio por aquilo que fez, etc, etc. Nós todos estamos sujeitos a essas situações. E, aliás, podemos já ter passado por essas situações e podemos estar passando. Podemos ter desafetos hoje em nosso caminho, aqueles com os quais nos desentendemos, no trabalho, em casa, na rua, na igreja, seja lá onde for. Podemos ser. E Jesus sempre fala e recomenda: reconciliai-vos com os vossos inimigos. Pague o que deve. Receba o que te devem. E não é apenas questão material esse receber e pagar. É mais e principalmente a questão moral. É a questão moral, é aquilo que fica, é aquilo que machuca.
Às vezes, você dever aí R$ 1.000 para uma pessoa não machuca tanto quanto você ouvir uma má palavra que te foi dita. Claro que os valores dependem de cada um de nós, os valores morais, valores materiais, enfim, seja lá o que for. Mas o essencial, e como diz aqui Jesus, é essa reconciliação, para que a gente não leve para frente e fique aí se martelando com essas dificuldades que às vezes nós mesmos causamos, que mesmo que sejamos vítimas, né? E sempre lembrando aquela velha, né? Jesus manda, é para aquele lá que foi levar seu louvor no altar, mas falou, vai, deixa no pé do altar, vai antes reconciliar com o seu irmão. Ou seja, é mais importante nós aqui nos acertarmos, né, do que, vamos dizer, ficar louvando a Deus enquanto estamos aqui com mágoa um do outro, com raiva um do outro, com ódio um do outro, e que não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que nenhum pai quer para o seu filho. Imagina se Deus então vai querer para nós, né? Então precisamos estar atentos a isso, nos posicionarmos melhor, refletir melhor, porque o Evangelho, na realidade, sabemos isso, é uma fonte inesgotável de boas providências que precisamos, que devemos tomar. E às vezes, por mais dolorido que seja, nós estamos nesse mundo de prova e expiação. Mas por que nós estamos nesse mundo de prova e expiação? Porque nós erramos muito. E muitas vezes continuamos errando. Mesmo sabendo que não se deve fazer determinadas coisas, vamos lá e fazemos. E aí vamos prejudicar, seja lá quem for, e vamos ter o ônus desse débito para ressarcir. E quando não ressarcimos esses débitos, né, às vezes atrocidades que fazemos, caminham conosco depois do túmulo, como se diz. Levamos para outra vida, para o campo espiritual, esses débitos nossos. Então por isso que foi inclusive citado casos de obsessão, casos de possessão, né? Por quê? Porque são esses irmãos prejudicados que no campo espiritual, estando lá, querem nos perseguir. E se nos encontrarem, vão nos prejudicar e fazer de tudo para nos prejudicar. Se não pessoalmente a cada um de nós, muitas vezes até com aqueles que estão conosco, que às vezes são mais frágeis, vamos dizer assim, em ter um pensamento mais equilibrado apesar dos débitos, e essa fragilidade faz com que muitos desses nossos irmãos que nos perseguem também se satisfaçam prejudicando aqueles aos quais nós temos afeição. Então, não há dúvida alguma que as diferenças precisam ser acertadas, os débitos precisam ser sanados, os erros precisam ser justificados e precisam, por mais difícil que seja, ser perdoados. Não há outra maneira, né? Se queremos nos dar bem, primeiro, é lógico, não vamos ferir ninguém, não vamos magoar ninguém, não vamos deixar ninguém revoltado, não vamos fazer mal para ninguém. Não fazendo, nós vamos ter que justificar o quê? Nós vamos ter que nos reconciliar por quê? Então, toda reconciliação vem de um erro anterior cometido e que precisamos sanar. E se não sanarmos na própria existência, vamos levar para existências futuras. Porque mesmo que não na hora da morte a gente se arrependa, etc, peça perdão a Deus, nós continuamos ainda pelo fato em si realizado. Não é porque nós nos arrependemos do fundo da alma que o prejuízo que causamos seja absolutamente esquecido, especialmente para aquele que foi prejudicado. Claro que vai depender do outro, né? Aceitar nossas desculpas, nosso pedido de perdão, mas isso já é um problema do outro. É preciso então que nós façamos a nossa parte. Primeiro, não criando confusão, brigas, etc, às vezes por motivos banais, por motivos fúteis, né? E aí, com certeza, vamos ter uma caminhada mais adequada àquilo que nós queremos para a nossa vida, aquilo que nós queremos para a vida aí dos nossos irmãos, não é verdade? Para a vida da nossa família, para que nós tenhamos melhor condição de trabalho, para que nós aproveitemos cada momento que formos em nossa igreja, em nosso centro de umbanda, que formos em nossa sinagoga, que formos em nossa mesquita,
fomos em nossa casa budista, nos nossos templos, qualquer lugar. Para que aproveitemos o tempo que estivermos para agradecer, para louvar a Deus e não ficarmos, mesmo dentro de nossas casas de oração, martelando desentendimentos. E não é isso que nosso Pai quer. E nem nós também queremos. Mas se aconteceu, medidas saneadoras precisam ser tomadas. E depende de cada um de nós. Não tem jeito. Não é? Pois isso. Olha aqui, nosso cumprimento também para Silvana Martins, Roberto Messner, o Edmar José Bueno aí cumprimentando também. Vemos aí Tobias Uliane também aqui conosco, mandando, né? Já olhando, observando, e todos vocês que estão conosco, o nosso agradecimento pela participação. E aproveitando esse intervalo, né? A gente agora, Joana de Anjos já vem falar, já está aí, né? Batendo na porta das nossas casas, Joana de Anjos, pedindo permissão para entrar. Ontem eu convidei, né? Na segunda-feira eu falei que ontem teríamos o Paz e Amor aqui na Casa Espírita que nós frequentamos. Nós temos uma noite de arte, tivemos a apresentação musical, o Gilson Fernandes, 3 belas músicas cantadas por todos nós. Nós tivemos o teatro com o pessoal da casa, né? Encenando ali a natividade, o nascimento de Cristo, os fatos anteriores, né? A perseguição, a fuga do Egito e tal. Enfim, toda aquela parte demorou bastante tempo no ensaio, mas foi muito bacana mesmo. O pessoal que está lá, a casa estava lotada, graças a Deus, que bom, né? Quando a gente se reúne com esse objetivo nobre de apreciarmos o trabalho dos nossos irmãos, mas também entrarmos em contato com um ambiente ali elevado, vendo então a apresentação da Natividade de Arte, é simplesmente maravilhosa. Então a gente agradece a todos aqueles que lá estiveram, o pessoal da produção, os atores, ou no pátio está tendo uma exposição de maquetes. Passem lá no Paz e Amor, nessa semana toda, segunda a sexta, das 2 às 4, que é o trabalho no momento do passe, que a casa fica aberta, e vocês podem lá entrar, olhar, mesmo que não queiram tomar o passe, enfim, mas você está lá, aproveite e toma o passe, né? Que sempre é muito bom. E a gente fica muito feliz por tudo aquilo que lá aconteceu, né? Momentos realmente muito agradáveis, e tem lá no perfil do centro, as fotos também eu compartilhei aqui no meu perfil, se não ainda, mas eu vou, as fotos do evento, né, do trabalho magnífico de todos eles, lá então no perfil do Centro Espírita Paz e Amor, tá bom? Inclusive foi transmitido ao vivo pela internet, foi transmitido todo o trabalho, tá lá então, também o vídeo, foi transmitido meio de lado, né, pela questão técnica, mas está lá, tá bom? Isso aí, minha gente, né? É bom compartilhar os bons momentos que a gente se sente bem, também leva um pouco, né, de alegria para as pessoas. Foram momentos muito bons. Agora, Joana de Ângeles, que já entrou em nossos lares. Joana de Ângeles, que já está conosco, né, nos lares de vocês. Testemunhos na Ascensão. É o capítulo 51 do livro Rumos Libertadores. Vamos ver. O sofrimento considerado punição ou tido como resultante da influência negativa dos espíritos infelizes contra os obreiros do Evangelho constitui enfoque defeituoso que deve ser retificado. Toda colheita de sombra e dor procede da semeação da amargura. Natural, portanto, que a refrega da aflição seja uma decorrência do impositivo da própria evolução. Nós sabemos disso, né? Sabemos que o sofrimento faz parte, porque é a expiação daquilo que nós já realizamos de errado e que batalhamos para não realizar mais. A dor impõe-se como desgaste das arestas morais, que necessitam ser lapidadas, ou resulta do lógico processo de transformação orgânica de que se utilizam as leis soberanas da vida para burilar o espírito, advertir o incauto, corrigir o rebelde. A dor é algo natural, por tudo aquilo que nós já fizemos. Senão ninguém escapa neste mundo, não tem jeito, né? A dor é o extremo oposto do processo do amor, de qualquer forma do veículo deste, a fim de elevar os seres às excelsitudes. Ocorrem ciladas promovidas por mentes perturbadas,
da erraticidade que se comprazem em afligir e em inquietar. Vinganças, perseguições e inveja engendram lamentáveis métodos de flagício entre os homens. Então, todas aquelas coisas complicadas que os homens fazem para perturbar e atrapalhar os outros, realmente atrapalham imensamente. Então, e atrapalham os que estão vinculados naturalmente àqueles. Então se transformaram em seus algozes. Aquilo que nós fizemos anteriormente, que prejudicamos outras pessoas em épocas passadas, esses espíritos agora nos procuram para a sua vingança, né? Porque se acham no direito, claro, de exercer a justiça de Deus e se vingar. Nem todos os sofrimentos, porém, se originam dessas causas. Empenhado na condução do bem imperecível em si próprio, quem se resolve à ascensão padece o impositivo de ter que retirar as escamas e sair das jaulas das paixões, das constrições do comodismo e da trivialidade, das celas da ignorância para os largos horizontes inundados de madrugadas perenes. Quem se acostuma à treva sofre ante o formoso fluxo da luz. Quem se acomoda na inutilidade sente a dor dos esforços na ação edificante. Compreensível que no fenômeno da elevação espiritual, a dor proceda à avaliação dos valores individuais e coletivos, produzindo a seleção da qualidade moral dos candidatos à ascensão. A excelência de um ideal faz-se conhecida pelo que consegue na transformação íntima daqueles que o vivem. Como anda a nossa transformação? Como andam nossas mudanças de atitudes, mudanças de valores, seguindo e tentando, lutando para seguir os valores que nosso mestre nos deixa. Simplesmente isso. E que todos fluem, né? Fluem para amar o próximo como a si mesmo. Aquilata-se a nobreza de um caráter pela forma elevada com que este se desnovela das conjunturas ásperas, graças aos recursos que se utiliza. No objetivo da vivência do ideal cristão, indubitavelmente são exigidos os contributos da sublimação e da renúncia, da humildade e do trabalho incessantes, mediante os quais o candidato se elege à felicidade. É o que se exige. Contributos de sublimação, quer dizer, transcender as dificuldades, renunciando a muitas coisas, mas exercendo tudo com humildade e trabalho incessantes. É o caminho para atingirmos nossa purificação. Não seja, pois, estranhável o preço do sofrimento constante, que se faz solicitar a quem deseje elevação e paz. Não seja, pois, estranhável o preço do sofrimento constante, que se faz solicitar a quem deseja elevação e paz. Não é fácil retirarmos todos os nossos erros do nosso espírito. Não é fácil nos distanciarmos de nossos perseguidores espirituais por tudo aquilo, né, de ruindade que nós já fizemos anteriormente, às vezes até nessa encarnação. Não é. Exige dor, exige sacrifício, exige renúncia e sofrimento, né, porque infligimos também sofrimentos aos outros. Jesus, ensinando-nos dignidade e grandeza, em momento algum se eximiu a dor nos múltiplos trâmites do caminho, ensinando-nos que, se com o madeiro verde se fazem isto, que será do madeiro seco? Não deixando margem a desculpismos, justificações para a fuga ou deserção da nossa parte. É o que Joana nos fala. Não temos desculpas para fugirmos ao nobre caminho do nosso próprio enriquecimento espiritual. Porque somos muito devedores, estamos ainda aqui encarnados, né? Sofrendo na carne e sofrendo mesmo aquilo que na carne fizemos os outros sofrer. Então nós temos uma carga devedora imensa e nós não vamos conseguir com sorrisos, com isso. Vai ser muita dor, vai ser muito sacrifício, vamos ter que ter muita força íntima pessoal para
irmos nos renovando. A necessidade da renovação ela é absoluta para cada um de nós. Seguir no caminho correto para que consigamos, não a baixo preço, a nossa ascensão espiritual. É o que Joana nos fala e que é absolutamente verdade, não é? Então vamos cumprimentar nossos aniversariantes, vamos, olha aí nosso abraço para a Bárbara Santana Neto, também para o Tobias Juliane, que também está aqui conosco. E hoje aniversaria, olha aqui, Emerson Avelino, Jesus Loureiro, Márcia Abreu, Cláudio Celal da Costa, Fernando Vicentini, Gesiel Azevedo, Alcina Ambrosio, nossos cumprimentos a todos vocês. Um dia bacana, né? Recebendo abraços, cumprimentos, energia boa, positiva. Aproveitem bem essa energia, né? Que faz tão bem para todos nós. E mandamos nosso abraço, coração a coração para todos vocês, com as bênçãos de Deus sempre iluminando o caminho de todos. E esses mesmos desejos valem para aqueles que fazem amanhã, como a Simone Henriques, Edmir Kiel, Maria Cândido, Samuel Besler, também o nosso José Machado, olha o Machado, Paz e Amor, aniversariando amanhã. Nosso abraço para o Machado, né? Sempre lá na diretoria, conduzindo a cantina lá do Paz e Amor, com muito carinho para todos nós. Nosso abraço, querido amigo, que Deus abençoe e fortaleça. A Célia aqui também mandando aquele abraço para você, viu? E, claro, também nós vamos abraçando a todos vocês, nós vamos abraçando os aniversariantes particulares de cada um, né? Familiares, amigos também fazem aniversário e, claro, também merecem o nosso cumprimento. Então, um grande abraço a todos. Isto dito, isto posto, isto colocado, ouvimos o Evangelho falar sobre reconciliação, tão necessária, fundamental para todos nós, por mais difícil que seja. E quanto mais difícil é, mais precisamos nos reconciliar, mais precisamos colocar dentro de nós essa necessidade. Não é? Quanto maior a dívida, maior o pagamento. Não tenhamos dúvida. Então vamos para o nosso momento de prece, nós vamos orar pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, por todos nós. Vocês aí em seus lares, amorosamente, abram seu coração, tragam para esse momento todas as pessoas que vocês conhecem, que estão em dificuldade, não importa qual dificuldade, para que consiga assim, aquele refresco no dia a dia, para que possa trabalhar melhor também pelo progresso de cada um deles. Né? Como a gente falou, a dor, o sofrimento faz parte, mas podemos sempre estar orando, pedindo força ao nosso Pai, que é aquilo que nós fazemos a partir desse momento. E a partir desse momento, então, tranquilidade no comecinho da melodia e depois a nossa prece. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles Filii, ad te suspiramus, gementes et plentes, in ad lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, que alegria podermos mais uma vez em nossos lares, distantes tantos uns dos outros, mas perfeitamente unidos pelo propósito, pelo coração aberto, levando até vós, Pai, nosso louvor. Louvamos e agradecemos pela vida que sua misericórdia sempre tem nos concedido. E agradecemos, louvamos nosso Mestre Jesus, que por tantas e tantas encarnações que já passamos por este mundo e pelas que passaremos, Ele está conosco sempre, nos auxiliando, nos fortalecendo nas dificuldades da caminhada. Bendito sejas para sempre, querido Mestre. E nós, reunidos, felizes por este momento de luz, de paz, queremos nos louvando, Pai, levar também nossos pedidos, nosso agradecimento.
pedindo por todos os aniversariantes felizes desses dias, pedindo por todos os pais que neste mundo trazem seus filhos para a dificuldade do dia a dia, pedindo suas bênçãos aos nossos entes queridos que já nos deixaram, caminhando no plano espiritual, e a eles que se juntam tantos e tantos irmãos que nesses dias encerram aqui sua passagem entre nós, retornando ao plano espiritual. E sim, Pai, quantos irmãos queridos nossos passam por dificuldades maiores que as nossas, e pedimos por eles, especialmente nesse momento, levando até vós seus nomes, levando até vós em nossas mentes, em nossos lares, os seus nomes, e também por todos nós. Por isso pedimos suas bênçãos, seu fortalecimento para Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Delson Luiz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolú, Silvani Nicolú, Iliana Saldanha, Ilane Perona, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Luiz Esferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Dona Bela Basso, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Reis Mira, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Lesiane Serra, Jandira Vieira Forlan, Tercília Antonello, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Vladimir Ruiz, Arvanir Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Velha Leal, José Carlos Bispo, Espírito Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingues, Ivonete Berniquirino, Maria Terezinha da Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardes, Rodrigo Nunes Clare, Cristiana Mariossi, Estefânia Miranda Vitorino, Caio César Branco Nunes, e por todos nós, querido Pai, por todos que sofrem, aflitos em seus lares, nos hospitais, muitos em seus leitos, esperando apenas um momento para voltar ao plano espiritual, o conforto e a paz que só vós pode trazer a cada um de nós. Abençoa-nos em nossa caminhada, abençoa a caminhada dos dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo que necessita, deixando o orgulho e a vaidade tão comuns de lado. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que dão-nos o trabalho e aqueles que amorosamente trabalham. Abençoa nossas casas de oração. Abençoa as crianças que temos entre nós, estes que estão chegando ao mundo, que se juntam também a eles. Aos jovens, adolescentes procurando o seu caminho de luz nesse mundo, mas que sim, sempre tenham dentro de si a planta, o germe que floresça e dê frutos da bondade, do respeito, do amor, da paciência, da tolerância, da indulgência, da caridade e solidariedade, mas que juntos consigamos recuperar este mundo maravilhoso que já tanto prejudicamos por nossa ganância, por nossa ignorância. Assim, abençoa-nos e enviamos a abençoada oração que nosso Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque o vosso é o reino, é o poder, é a glória para sempre. E seus filhos juntos neste momento, seus filhos neste mundo, encarnados e desencarnados, onde estiverem, como estiverem, necessitam e pedem as suas bênçãos que vêm aos nossos corpos físicos tão frágeis, equilibrando, aos nossos espíritos tão comprometidos, auxiliando-nos no resgate das dívidas, e que nossa mente se harmonize com tantas bênçãos e as levemos onde formos, abençoando nossos irmãos. Abençoa nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, nossos irmãos que se perderam no caminho da vida física, se comprometendo e que necessitam voltar ao caminho do bem. Assim, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por vossa graça, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, né? Bom podermos estar juntos, levar nossa prece até nosso Pai, que nos ouve com toda certeza, e nós sabemos disso. Então, nosso boa noite também aí para Maria Aparecida Oliveira e para todos vocês, todos nós que estamos juntos, agradecendo por este momento.
Eu e Célia, um beijo grande para todos vocês, uma noite de paz, de luz entre todos vocês, familiares, também amigos, seu lar resplandecente de luz, de energia positiva, boa. Nos encontraremos então, sexta-feira, daqui a 2 dias, mais uma vez falando um pouquinho mais do Evangelho, Joana de Ângeles, claro, sempre com a permissão, com as bênçãos de nosso Pai Celestial. Por isso desejamos em nosso coração a paz em seus corações, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre, sempre. E vamos distribuir, né, aquele que gratuitamente recebemos aos nossos irmãos de caminhada. Até sexta, fiquem todos maravilhosamente bem. Tchau.